Olá pessoal do sexto ano A, B, C e D. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as formas de produzir o espaço. Na aula passada a gente falou sobre os recursos naturais, que são classificados em recursos não renováveis e renováveis. Só que aí nessa aula a gente vai ver ainda um pouquinho dessa questão, como é que a gente vai produzir o espaço. Então, durante o início do ano, lá na primeira unidade, a gente falou sobre as categorias geográficas. E as categorias geográficas eram divididas em lugar, paisagem, espaço, região, e a gente falou muito sobre a paisagem. A paisagem é aquela que contém os elementos naturais e artificiais. Como assim? Naturais já está dizendo o nome, vem da natureza. E artificial é aquele que tem interferência do homem. Então, para a gente entender um pouquinho do espaço geográfico, a gente vai entender assim, que é tudo aquilo que corresponde às alterações do homem, ou seja, seria o palco de realização do homem, é a relação homem e natureza, ou seja, vai ter interferência totalmente do homem, vai ter elementos naturais e elementos artificiais. Então a gente vai ter os dois agentes transformadores, que são o homem e a natureza. Então, para entender um pouquinho melhor essa relação, a gente vai estudar a relação campo-cidade. O campo, quando a gente pensa, a gente já lembra lá da fazendinha, do gado, daquela casinha mais rústica, a vegetação. E a cidade, a gente já lembra aquela movimentação, um movimento intenso. Então, cidade. Para a gente ter ideia de cidade, seria aquilo que a gente tem uma... Como é que eu posso dizer para vocês entenderem melhor? Tem uma ação maior do homem, ou seja, o homem interfere totalmente. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem um pouco. Trata-se da cidade como uma porção do espaço profundamente alterado pelo homem, que a gente vai ter os elementos artificiais ou elementos culturais, como a gente sempre fez nas aulas. Então, a gente vai ter casa, prédios, carros, lanchonete, tudo aquilo. Ou seja, um ambiente que a gente vive atualmente. E a gente vai lembrar de outro setor, que eu falei nas outras aulas, que é o setor secundário e o setor terciário. Então, o setor secundário e o setor terciário vai estar muito presente na cidade. Aí eu coloquei aqui para vocês terem como referência, a gente tem aqui São Paulo, que é uma das capitais que tem um intenso fluxo, e é a mais modificada pelo homem, é a mais alterada. E eu botei um pouquinho do Flash, para vocês entenderem que ele mora em Central City, é uma cidade bem movimentada. E vocês assistem muito essa série, então vocês vão lembrar um pouquinho a relação cidade. Aí eu posso dizer assim, que é o espaço urbano, que é concentrado o lazer, que é as atividades de boates, casas de shows, inúmeros edifícios, praça, pontes, abastecimento de água, o sistema de esgoto, o meio-fio, o calçamento, a rede de iluminação pública, que a gente vê nas ruas, predominância de prédios, edifício, a questão vertical. Então, lembra lá na aula que eu perguntei a vocês, será que a sala de aula ela é alterada pelo homem? Tem ação do homem ou da natureza? Vocês sempre falavam, tem ação do homem, é totalmente a ação do homem. Só que são produtos, são matéria-primas que vêm da natureza e depois é alterada pelo homem no decorrer do tempo. Só para vocês terem a noção. Quando eu falo de campo, eu lembro totalmente do meio rural. Então é aquele espaço que tem um perímetro totalmente rural, ou seja, o campo, a vegetação. Eu lembro lá do agricultor, do caipira, quando a gente vê no filmezinho os caipiras, e também eu lembro da questão do maquinário. Como assim, professora? Porque com o passar do tempo, o campo ele vai sendo modificado também. Ou seja, as pessoas saem do campo para a cidade. Então, por isso que existe essa relação homem e natureza. Porque as pessoas, antigamente, se vestiam assim como um caipira, ainda existe hoje, que é o grande setor da agricultura. Que ainda existe a agricultura de subsistência, que a pessoa tira o próprio alimento ali do seu pomazinho para poder comer. E as casas são mais afastadas. Então, para mim ter uma relação com outra pessoa, as casas ficam uma longe da outra, dentro do campo. Só que com o passar do tempo, com a tecnologia, vai entrar isso aqui, o maquinário. Então, ele vai ser alterado. Então, as pessoas acabam indo do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida, para entender a relação. Modo de vida. Então eu posso dizer assim, para vocês tirarem a dúvida, que a cidade são as construções excessivas, edifícios muito altos, o campo tem habitação dispersa e muito espaço verde. Na cidade existe o trabalho com o setor secundário e o setor terciário. No campo existe o trabalho que é o setor totalmente primário, que está aqui, que vai ser a matéria-prima que vai ser retirada do campo e vai ser levada para a cidade. Então eu coloquei aqui a imagem da indústria
e aqui a gente vê o campo. E outro fator que a gente sempre lembra, a alimentação, ou seja, na cidade a alimentação vai ser um pouco saudável, mas a gente lembra sempre da recorrência dos fast foods, que a gente hoje em dia que a gente utiliza. Então não tem uma alimentação totalmente saudável, mas tem produtos que vêm do campo, que são os alimentos mais biológicos e mais da hortaliça. Aqui eu vou deixar a atividade da página 81, 83 e 85, só que aí eu fiz o quê? Trouxe uma maquete para vocês entenderem um pouquinho mais, frisar essa ideia do campo e da cidade. Então eu fiz o quê? A relação. O campo é aquele que a gente vai ver muito, a plantação, a pequena agricultura de subsistência, os cavalos, o gado, que é a questão da pecuária, o porco, que vem da questão também, que é muito comercializado. Então, a água, essa coisa vai vir retirada de pequenos lagos durante a região. E outra coisa que chama a atenção também é a questão do processo de catavento, que as pessoas utilizam muito nessa região, que é o catavento para poder... a energia eólica, que a gente vai estudar mais um pouquinho lá para frente, são energias renováveis. E aí aqui a gente tem um campo, que ou seja, a gente vai ter a pequena plantação, que é a agricultura de subsistência, que eu comentei com vocês, o cavalo, que seria um dos meios de transporte utilizado também pelo agricultor nessa região, o gado, que é a questão da pecuária, o porco. Aí aqui tem um pequeno lago para poder representar de onde é que eles tiram a água para poder... para os bois, para a irrigação da plantação. Também a questão do catavento, que é a geração de energia, que muitas pessoas começam a adotar o catavento inicialmente, e lá na frente, no próximo capítulo, a gente vai estudar sobre a energia renovável, a energia eólica. A casinha, que é um pouco mais simples, e às vezes eles têm os meios de transporte para poder levar aquela parte da agricultura que eles não utilizam como próprio consumo, que fica para poder comercializar. Aí aqui do outro lado, a gente vai para a questão da cidade. Aí aqui vocês dá para perceber. Na cidade a gente já vê o quê? O fluxo maior de carros, a gente já tem os edifícios, casas, a indústria, então o fluxo é maior. Existe uma diferença, a relação campo e cidade. O campo ele vai ser aquele ambiente mais tranquilo e a cidade vai ser aquele ambiente mais agitado, para vocês entenderem essa relação. Até a próxima.